Obrigado, Zé Moacir, pelas palavras. Antes de iniciarmos, nós gostaríamos de declarar a duplicação da saudade. Já de algum tempo, tínhamos a saudade da Dona Léia e agora duplicamos. Temos a saudade também da Dona Francisca. Pedimos a Deus que as abençoe e ilumine sempre, onde elas estiverem, nos trabalhos que elas estejam engajadas. Nós vamos tratar hoje de um assunto que não é fácil. Então nós vamos respirar fundo, tá? E vamos buscar aí algumas informações a respeito desse tema. Esse tema nos foi proposto no encontro que houve em Fortaleza, no Ceará. O grupo nos convidou para falar de alguns assuntos, dentre eles, o tema geral era o perispírito, dentre eles a questão da memória espiritual. Onde é que fica a nossa memória? Nós sabemos, a partir das informações trazidas pelos espíritos, na codificação kardeciana, algo que a humanidade, na verdade, já sabia há bem mais tempo, que nós não apenas vestimos o corpo físico. Esse corpo é um corpo perecível, é um corpo que tem prazo de validade. Daqui a um tempo nós vamos deixá-lo para trás. Seguirá conosco o corpo espiritual, como chamava Paulo de Tarso, ou perispírito, como Kardec passou a chamá-lo através das suas primeiras colocações no Livro dos Espíritos. Então, para falarmos um pouco sobre o perispírito e a questão da memória que o espírito mantém das suas experiências passadas, nós consultamos alguns livros que estão aqui declarados, de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, dos Médiuns e Gênese. O Novo Testamento, as palavras de Jesus, nosso mestre. De Hermínio Miranda, o livro A Memória e o Tempo, belíssimo livro. E de Zalmino Zimmermann, o Perispírito, que é um grande tratado a respeito do perispírito. Um livro feito com muita profundidade. Então, na declaração dessas fontes, nós podemos ver que nós estamos em boa companhia, não é verdade? Nesses livros, então, que nós vamos buscar informações para que a gente possa compreender um pouco melhor a questão da memória. O que significa memória? A maneira como, de uma forma geral, a ciência distribui ou divide ou classifica a nossa memória e como é que nós, enquanto espíritos, preservamos a nossa memória. Então esse é o nosso objetivo, sendo que em determinados pontos ali nós vamos fazer hipóteses. Eu vou declarar isso no momento que nós estivermos apresentando. Hipóteses essas que, pelo menos até onde eu consegui chegar, eu pessoalmente não consegui resolver algumas das perguntas, né? Até porque é um assunto realmente um pouco mais, que exige um pouco mais da gente, né? Então vamos lá. Vamos começar com o Novo Testamento, que é a base de tudo. Buscamos lá em Marcos, lá no capítulo 16, logo depois que Jesus deixa o corpo físico, ele começa a fazer aparições, né? Então diz Marcos, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Como que Jesus se apresenta a Maria Madalena? Como é que os médiuns enxergam, os médiuns videntes enxergam quando estão, principalmente nas atividades mediúnicas? Será que nós enxergamos espíritos? Será que Maria Madalena enxergou Jesus em espírito? Possivelmente o que Maria Madalena enxergou é aquilo que nós, enquanto médiuns videntes, eu pessoalmente não sou, né? Enquanto os médiuns videntes enxergam, ou seja, enxergam o perispírito.
né? Nós não enxergamos os espíritos. Talvez um dia possamos chegar lá, mas nós enxergamos o perispírito, que é este elemento que nos permite ligarmos-nos ao corpo físico. Deixamos o corpo físico, esse perispírito vai conosco. O corpo físico é uma cópia do perispírito. Ao deixarmos o corpo, se somos enxergados, em geral somos vistos como? Com formato, com aparência muito semelhante àquela que tínhamos enquanto encarnados, né? Ou vamos direto a Paulo de Tarso, que foi talvez aquele colaborador de Jesus que talvez tenha melhor compreendido e se aprofundado no cristianismo. Quando Paulo está escrevendo aos companheiros que trabalhavam lá em Corinto, então na primeira grande carta que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele diz: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Encarnamos num corpo natural, num corpo de carne, deixamos o corpo de carne, mas saímos com um corpo, saímos com o corpo espiritual. E Paulo, para deixar isso bem marcado, ele enfatiza: se há corpo natural, há também corpo espiritual, né? Então veja, eu sempre me perguntei, né? Kardec não poderia ter usado essa mesma nomenclatura quando os espíritos começam a falar da nossa natureza tríplice, né? Corpo físico, espírito e esse corpo intermediário. Kardec poderia ter utilizado essa nomenclatura, claro que poderia. Agora ele, no trabalho maravilhoso que ele faz e com a intuição preciosa com a qual ele trabalhava, ele utilizou a palavra perispírito, alguma coisa que envolve o espírito. Então ele utilizou essa nova nomenclatura, né? A palavra perispírito, até onde eu tenho informações, foi uma criação, a palavra em si foi uma criação do espiritismo. E aí começamos a falar um pouquinho de memória. Memória é uma coisa muito preciosa. Se nós formos ao dicionário, então peguei o dicionário da língua portuguesa, português de Portugal, lá dos nossos antecedentes, né? Eles dizem o seguinte: memória é a faculdade pela qual o espírito conserva ideias ou imagens ou as readquire sem grande esforço. Interessante que o dicionário usa a palavra, olha, espírito, né? Então, pelo qual o espírito conserva ideias ou imagens. Ou, se nós quisermos uma simples palavra para simplificar isso tudo, memória é lembrança. Coisa que nós sabemos que há registros que a gente às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Ao longo do tempo a gente vai esquecendo algumas coisas, não é verdade? Aqueles que são mais jovens provavelmente ainda não estão passando por isso. Aqueles que já têm vários janeiros, como eu, já começam a pensar: poxa, assisti um filme assim, mas como é que é mesmo o nome do filme? Né? Ou então, aquele ator, ontem eu vi, conheci uma pessoa, puxa, não lembro mais o nome dessa pessoa, né? Me lembro muito bem, eu tenho um grande amigo, primo meu, que é psiquiatra. Então é alguém que estuda profundamente as questões do cérebro, etc. Certa vez, já tem um bom tempo, quando comecei a esquecer algumas coisas, eu perguntei a ele: mas Sérgio, eu estou começando assim a esquecer algumas coisas, não lembro mais o nome de alguém ou um fato que aconteceu comigo. O que você acha disso, já que você estuda isso? Ele falou assim: Márcio, eu acho que você me faz sentir tão normal. Ou seja, é um processo natural.
É um processo natural. O esquecimento, é claro que tem mecanismos que a própria ciência aí nos ajuda, a medicina, né, nos ajuda a diminuir um pouco esse processo, a sua velocidade, etc. Mas é algo absolutamente natural. Mas tem algo que quando a gente estuda o Espiritismo, a gente fica com uma alegria muito grande. Mesmo que na presente encarnação a gente já esteja esquecendo algumas coisas, esses registros todos não se perdem. Mesmo que a gente não consiga acionar no momento, mas está tudo gravado e a gente pode acessar. Né? Isso é uma coisa muito boa que nos traz assim, um grande otimismo, né? Nesse processo de algum esquecimento que a gente vai tendo, a gente sabe, está esquecido, mas não está perdido, né? As coisas estão lá guardadas. A memória é o que identifica o ser e estabelece a sua própria prova de individualidade. Nós somos as nossas memórias, nós somos aquilo que nós vivemos, nós somos aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós registramos. Isto define cada indivíduo. Então a memória é algo absolutamente fundamental, né? A lembrança pressupõe o quê? Uma recapitulação do passado, algo que volta. O que nos leva a uma outra questão bastante complexa, que é o tempo. Passado, aquilo que já foi, presente, algo que é praticamente instantâneo, e aquilo que ainda virá, o futuro. Então nós estamos presos à dimensão do tempo. E o tempo é uma coisa interessante porque nós usamos esta palavra odiernamente, né? Usamos constantemente essa palavra. Médicos, a ciência de uma maneira geral fala em tempo, os físicos falam em tempo, etc. Mas se nós formos definir o tempo, é uma dificuldade enorme. Nós sabemos o que é, mas não conseguimos definir. A questão do tempo é uma questão muito complexa. Nós costumamos pensar no tempo como se fosse uma série ininterrupta e eterna de instantes, né? Nós costumamos pensar assim: o que é o tempo? O que aconteceu com a gente, os vários fatos, o que está acontecendo agora e aquilo que ainda acontecerá. Então, nós dividimos nesse conjunto de instantes como se fossem várias fotografias que a gente reúne para produzir aquilo que é o filme das nossas vidas, né? E nós convencionamos pensar em passado, presente e futuro. Mas isso é limitação puramente humana. Como que a gente percebe isso? Vamos lá no livro A Gênese, do Kardec. Kardec, em todos os seus livros, na página de rosto, ele sempre traz uma enorme contribuição. A gente precisa ler as páginas de rosto dos livros de Kardec com muita atenção. Às vezes a gente pula a página, já quer ir lá para o texto do meio. Não façam isso. Pegue a página de rosto e leiam com muita atenção. Na página de rosto da Gênese, Kardec diz o seguinte: para Deus, o passado e o futuro são o presente. Ou seja, Deus não existe, para ele não tem o que ocorreu, o que está ocorrendo e o que vai ocorrer. Deus não está submetido a essa limitação do tempo. Nós estamos amarrados em várias dimensões. Sob o ponto de vista visual e geométrico, a gente pensa em comprimento, largura, altura, mas além disso também tem o tempo, né? Então nós estamos no mínimo presos a essas 4 dimensões. Deus não. A questão de dimensão não faz sentido para Deus. Ele está em todos os lugares. E a noção de tempo também não. Para Deus, como diz Kardec de uma forma maravilhosa e muito sintética, o passado e o futuro são o presente. E aí nós podemos conjecturar o seguinte: Deus, uma das características dele é ser onisciente, ou seja, ele tudo sabe.
Se ele tudo sabe, é claro que ele sabe o futuro. Mas se ele sabe o futuro, a gente pode colocar aqui uma pergunta para a qual eu não tenho resposta e nem vou me arvorar qualquer tentativa. Isso nos deve perguntar, o futuro já existe? Deus sabe qual é o futuro, então o futuro já existe? Ou não existe? Eu não tenho a menor ideia, tá certo? E não tenho a menor pretensão de poder enfrentar essa questão. Fica aí apenas como uma cutucadinha para a gente pensar de vez em quando, né? Mas vamos voltar à questão da memória. Não vamos nessa coisa do tempo, não, porque senão a gente vai se perder. Aliás, a gente vai gastar o tempo todo que nós temos aqui, não vamos conseguir resolver praticamente nada. Vamos voltar à questão da memória. A ciência faz uma divisão didática da memória em memória consciente, subconsciente e inconsciente. Constitui o nosso banco de dados, o banco de informações que nós possuímos, né? Na verdade, dizem os estudiosos do comportamento humano, da psicologia, etc., eles dizem que essa divisão é puramente didática, que a memória em si ela é indivisível, é uma coisa só. Mas como é que ela se manifesta? E como é que a ciência, para nos ajudar a compreender, como que ela faz a classificação? Ela faz assim: consciente. Consciente é a nossa unidade de gravação, de leitura e de processamento. Quem faz essa colocação é o Hermínio Miranda no livro A Memória e o Tempo. E ele vai fazendo comparações com o funcionamento do computador para que a gente possa entender. Então, é a unidade que grava, é a unidade que lê, é a unidade que processa. Esse é o nosso consciente. É o que liga o nosso mundo interior ao exterior. Eu estou vendo todos aqui nestas salas, vocês estão me vendo, nós estamos vendo esse ambiente, nós estamos ouvindo um pouco o barulho do ar-condicionado, graças a Deus que ele está funcionando, não é isso? E vai por aí adiante. Então veja, o consciente é o que estabelece uma relação entre nós mesmos, o nosso ser interior, e o exterior, né? Nós estamos registrando as coisas, estamos interagindo a partir do consciente. Diz o Hermínio, ele tem uma alta capacidade de processamento. A gente processa um monte de coisa ao mesmo tempo, especialmente as mulheres. Tá certo? As mulheres têm uma capacidade, eu fico impressionado, às vezes com a minha esposa, às vezes a gente está viajando no carro, ela fala, você viu isso, viu aquilo? Eu não vi nada, eu vi a estrada, eu fiquei preocupado em ver como é que eu ia fazer a curva. Mas ela está enxergando tudo, as laterais, né? A memória, como é que o pessoal fala? Memória... Hein? Visão periférica, né? Memória periférica, visão periférica. Pois é, então... Mas é uma alta capacidade de processamento, mas é uma baixa capacidade de retenção. O consciente retém pouco as coisas. Para que isso fique guardado, o que ele faz? Transfere para a memória subconsciente. Para pensar no subconsciente, podemos fazer uma analogia. Pensem no edifício, tem o térreo, tem o subsolo, que está abaixo. Então, memória subconsciente é uma memória que está abaixo. Então, a gente transfere do consciente para o subconsciente aquilo que a gente está registrando. O que é o subconsciente? Lembra-nos o Hermínio, através de todas as coisas que ele leu, concebeu, etc., que o subconsciente é o arquivo da vida presente. Tudo que acontece com a gente está guardado no inconsciente. A gente processou, viu, enxergou, sentiu, ouviu, né, percebeu e transferiu para o subconsciente. Diz o Hermínio, é um arquivo de fácil acesso.
A gente pode buscar no subconsciente com uma certa facilidade esta memória, especialmente quando os nossos órgãos, sobretudo o cérebro, ainda estão jovens, né? E em grande atividade. Mas existe também o inconsciente. O que é o inconsciente? É o arquivo morto da memória. As empresas não fazem isso? Tem lá seus arquivos, seus registros, os papéis que você usa o tempo todo, aquele outro que você guarda numa gavetinha perto de você, mas tem um lugar que fala assim, não, isso aí, põe lá no arquivo morto. É alguma coisa que você vai acessar de vez em quando. Não é isso? Você vai precisar pouco. Então, o inconsciente é isso. É um arquivo morto da memória. Esse arquivo é de acesso mais difícil, mas não é impossível. Vamos pensar numa biblioteca. Eu lembro sempre da biblioteca grande que a gente tinha aqui, a Biblioteca Central, na Escola de Engenharia de São Carlos. Ainda temos, né? Biblioteca, tem a biblioteca, o lugar onde tem os livros de acesso constante, os livros estão sendo utilizados nos vários cursos, os alunos vão lá, pegam os livros, estudam, etc., levam para casa, né? Mas existia um outro prédio paralelo, onde tinha um arquivo morto. Então, por exemplo, uma revista científica de 1922. Alguma coisa que vai ser consultada eventualmente. Estava lá no arquivo morto. É de acesso mais difícil? É. Se eu precisar daquilo, isso me aconteceu ao longo de desenvolvimento de pesquisa, ao longo da minha vida, carreira universitária. Algumas vezes eu precisei. O que eu tinha que fazer? Tinha que ir lá no prédio principal, consultar uma bibliotecária, ela ia muito bondosamente comigo lá, cruzava a calçada, ia lá para o outro prédio, entrávamos nesse arquivo morto, procurávamos registro para buscar a informação de uma revista lá de 1922, onde estava o arquivo, o artigo que eu queria consultar. Então, o arquivo morto, né, que a gente tem essa informação, a gente usa essa palavra no nosso dia a dia, o arquivo morto da memória é o inconsciente. Como diz o Hermínio, o acesso é mais difícil, mas não é impossível. Agora, o interessante para nós, enquanto espíritas, é nós sabermos que todos os registros das experiências passadas, tudo o que aconteceu com a gente quando a gente utilizou outros corpos, não esses que a gente está usando agora, ou que a gente estava na erraticidade, o que é isso? Aguardando uma nova encarnação, tudo isso está registrado. Onde? No inconsciente. Quer dizer que isso está tudo em mim? Está. Mas é fácil, se eu quiser agora lembrar qual foi aquela vida que eu tive, 2 vidas para trás. Não, não é fácil, né? Tanto é que nós sabemos que estas informações são trazidas, em geral, com dificuldade e, se for oportuno, é coisa que a gente não deve ficar mexendo, porque a vida já nos deu uma coisa maravilhosa, foi o esquecimento. Esquecimento para quê? Para a gente começar de novo, né? Imagina, a gente pega, no tempo que a gente escrevia muito no papel, hoje é tudo no computador, né? Começava, pegava uma folha sulfite branquinha, bonitinha, limpinha, você começava a escrever, de repente você errava. Se estava escrevendo na lápis, você pegava uma borracha e apagava, aí você errava de novo, aí você às vezes ia apagar, aquilo borrava, você falava, nossa, que bom, eu queria esquecer dessa parte e começar tudo de novo. Não dá para pegar uma folha novinha? Dá. É isso que a vida faz com a gente. Voltamos ao corpo, isso fica guardado lá no nosso inconsciente, a gente não busca essas informações, elas ficam lá latentes e a gente, graças a Deus, esquece. Se for oportuno lembrar, isso vai não ser lembrado. Tem muito recurso para fazer isso. Durante o seu sono físico,
Se o seu protetor espiritual achar por bem te lembrar, olha, tal pessoa com quem você está convivendo agora, é melhor você tratar um pouco melhor. Vem cá, eu vou te contar rapidinho quem foi essa pessoa numa vida sua passada. Você fala, opa, peraí. Então, essas informações, se forem oportunas, elas voltarão. Os técnicos do mundo espiritual sabem como acessar essas informações. E nós, no trabalho mediúnico, percebemos isso acontecer constantemente. Quantas e quantas vezes num trabalho, como acontecerá hoje aqui nesta casa, no final da tarde, num trabalho de desobsessão, quantas e quantas vezes no diálogo com os espíritos a gente percebe, tem intuição e pede que memórias de outras vidas sejam trazidas. E aí, os mentores espirituais vão lá nos registros do inconsciente, lá no arquivo morto daquela entidade, busca aquela informação, se ela for oportuna, e facilitar o processo de libertação e encaminhamento daquela entidade, né? Então nós temos esses registros de experiências passadas que podem ser eventualmente acessadas. Mas onde se localiza a memória? Primeira coisa que nós sabemos, não deve ser nas células do nosso cérebro físico, porque o corpo físico vai morrer. Se fosse na célula do corpo físico, na hora que a gente desencarnasse, a gente perderia tudo, não é verdade? O cérebro físico é um instrumento material da máquina de pensar. Nós pensamos, nós estamos aqui elucubrando, etc. Nós estamos usando o cérebro físico, que é a nossa máquina de pensar. Mas quem efetivamente pensa? É o meu cérebro? Não, eu, que sou espírito, é que penso. Uso esta máquina, que é a máquina que me permite essa atividade cerebral. Existe um relato muito interessante que eu vi uma vez, é algo apresentado por aquele ator americano, um excelente ator, acho que muitos aqui devem conhecer, o Morgan Freeman. Eu acho que se chama A História de Deus, se não me falha a tal da memória, tá certo? E o Morgan Freeman, então, ele conversa com um professor da Universidade de Columbia, lá em Nova York, um professor médico e que fazia cirurgias. Ele estava procurando o seguinte, onde está a consciência, né? E aí esse professor fala com ele o seguinte, que certa vez estava fazendo uma cirurgia num determinado paciente e estava com eletrodos presos no cérebro do paciente. Atividade zero. A maquininha lá que marca a atividade cerebral indicava que não tinha atividade nenhuma, ou seja, o cérebro estava parado, inoperante. Qual não foi a surpresa desse professor? Que depois da cirurgia, quando o paciente voltou à sua consciência, ele relatou parte das conversas que os médicos tiveram durante a cirurgia. Ele relatou, vocês falaram isso, olha, eu lembro que fulano relatou tal coisa, assim, assado, etc. Então, esse médico falou o seguinte para o Morgan Freeman, eu não sei onde fica a consciência. A única coisa que eu sei é, no cérebro não é, porque o cérebro estava inativo. Nós que somos espiritualistas, mais do que isso, somos espíritas, nós sabemos. O espírito estava atuando. Ele saiu do corpo com o seu perispírito. Então ele observou o trabalho dos médicos. Ele teve a oportunidade de estar presente e ao voltar ao corpo físico, aquilo ficou registrado e ele conversou com o médico, né? Uma outra coisa que a própria ciência já mostra, e nós sabemos isso a partir do fato de que morreu o corpo, nós continuamos com as nossas lembranças, não existe uma memória química. Então, a memória não é uma coisa que está ligada a substâncias químicas que estão aí armazenadas no nosso cérebro. Não.
Outra coisa, o pensamento é atributo do espírito, não é do cérebro. O cérebro é máquina apenas, preciosíssima. Somos gratos a Deus pelo fato de podermos utilizar um corpo físico e temos um cérebro para nos auxiliar no pensamento, na compreensão, na nossa vida de relação. Mas quem pensa é o espírito, não é o cérebro. Nós podemos ter evidências dessa memória extracerebral, sim. Por exemplo, nas recordações que algumas crianças têm. Tem crianças que, jovenzinhas, especialmente antes dos 7 anos de idade, recordam-se de coisas de outras vidas. Mamãe, eu vivi em tal lugar assim, assim. Sabe qual era o meu nome? Meu nome era fulano de tal, eu morava em tal lugar. E inúmeras vezes os registros foram checados e era isso mesmo, né? Essas coisas estão para lá de documentadas, né? Fenômenos de regressão de memória. Então, hoje tem inclusive técnicos na área de psicologia especializados em regredir a memória. Quantas e quantas vezes eles não se assustam, porque ao regredir a memória passa do horário do nascimento e cai em outras existências. Como, por exemplo, relata um médico americano chamado Brian Weiss. Alguns aqui já devem ter lido talvez algum livro do Brian Weiss. Ele relata isso. Ele estava fazendo regressão de memória com um paciente e de repente passou do momento do nascimento, era anterior, e a pessoa começou a relatar coisas de uma outra existência. Então, essas coisas, ou sonhos que a gente tem, desdobramentos, às vezes a gente chega num lugar e fala, nossa, já estive aqui, só que você nunca esteve lá. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui para Portugal, que eu estava buscando lá informações a respeito de onde tinha nascido meu avô, o avião pousou no aeroporto Quintela, em Lisboa. Quando o avião pousou, eu falei com a minha esposa do meu lado, nossa, eu cheguei em casa. Ela falou, o quê? Eu falei, nossa, eu cheguei em casa, como assim, eu nunca vim aqui? Essa é a primeira vez que eu venho nesse país. Então, são essas coisas que mostram, né, que nós temos uma memória, e que não é uma memória cerebral. Porque se eu já, vamos supor que eu já tenha estado lá nesse país, foi com outro corpo, não com esse cérebro que eu tenho hoje, né? Então, essas evidências nos mostram que a memória ela é extracerebral. O fato do médico lá de Colômbia é nítido, isso, né? Que não é cerebral. Então, existe algo que é uma memória integral e existe uma capacidade de replay, ou seja, de reproduzir de novo, de acessar essa memória. Nos fala o Hermínio, a nossa individualidade vai se enriquecendo ao longo dos milênios, como a soma das múltiplas personalidades que nós assumimos, né? Em cada vida nós temos uma nova personalidade. Somos um ser que está se refazendo. Individualidade é única. Nós somos o mesmo espírito, em personalidades múltiplas, né? Os fenômenos de regressão de memória, por exemplo, em encarnados ou desencarnados, demonstram que a memória não se localiza no corpo físico, porque o corpo físico morre no final de cada encarnação. Se ele morre no final de cada encarnação, se eu lembro de alguma coisa de uma encarnação passada, certamente isso não estava registrado no morro, no cérebro físico, porque isso teria se perdido se lá estivesse, né? Nós sabemos que o corpo espiritual segue envolvendo o espírito após a morte do corpo físico. Isso nós estamos cansados de saber através da literatura espírita. Deixa o corpo físico, infelizmente ele não mais suporta, não mais me suporta, não serve mais de moradia, saio do corpo definitivamente com o perispírito, isso nós sabemos, né? Então veja, existe uma conclusão lógica. A memória localiza-se ou no próprio espírito ou no seu corpo espiritual, das duas uma. No corpo físico não é. Eu espírito, saí com o meu perispírito, guardo memória, então das duas uma. Ou a memória está no espírito ou a memória está no perispírito, porque é isso que sai do corpo em definitivo.
certo? Inclusive, quando pensamos em corpo espiritual, podemos até avançar, não vamos fazer isso aqui hoje, podemos avançar nas suas várias camadas, inclusive o centro fundamental do perispírito, que André Luiz chama de corpo mental. Vamos dizer, é a casa do espírito, é o corpo mental. Mas não vamos por aí não, senão nós vamos muito longe. Hermínio Miranda abre uma hipótese seguinte, que quando uma encarnação está se finalizando, ou quando acontece uma grande ameaça perto de um acidente grave, dispara um mecanismo de transcrição da memória. Esses relatos são muito comuns, né? A pessoa que está prestes a desencarnar, ela revê a vida dela como se fosse um filme que passa rapidamente, todos os detalhes. Isso é relatado em obras mediúnicas, isso é relatado pelos pesquisadores que estudaram os fenômenos de quase morte, onde a pessoa aparentemente desencarnada, mas voltou. E essas pessoas contam, os relatos são impressionantes porque batem exatamente naquilo que está na literatura espírita, que naquele instante ela viu a sua vida desde o momento em que nasceu até aquele instante que estava vivendo ali, aquele momento, né? Então, esta visão, o Hermínio abre como hipótese, ele é claro ao dizer isso, que pode ser que nesse instante seja disparado um dispositivo para pegar alguma coisa que esteja nos arquivos do corpo que sejam transferidos para o perispírito. Da mesma forma que hoje a gente pega, copia uma coisa do celular para o computador, do computador de uma pasta para outra, ou manda por e-mail para alguém, ou seja, é uma transferência de informação, de arquivos. É isso que o Hermínio está falando. Passei uma situação grave, um perigo sério, dispara esse mecanismo para eu não perder alguma coisa que ainda estivesse no meu cérebro físico, transfere para o perispírito, que o perispírito vai seguir com o espírito. Então aí a memória está preservada. Isso é o que nos fala Hermínio, e devemos respeitar, porque o Hermínio foi um profundo estudioso, muito criterioso e com um conhecimento enciclopédico. Mas vamos seguir. Sede da memória. Vamos considerar alguns pontos para que a gente possa refletir. Emmanuel, organizador de todo o trabalho do Chico Xavier, esse espírito está há tantos e tantos séculos, né, aí encarnando, reencarnando num trabalho maravilhoso que nós conhecemos. Emmanuel, no livro, que tem o próprio nome dele, Emmanuel diz o seguinte: é ainda, pois, o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, que se deve à maravilha da memória, ao corpo espiritual que se deve à maravilha da memória. Misteriosa chapa fotográfica. Imagina, se é misteriosa para o Emmanuel e para nós, né? Misteriosa chapa fotográfica onde tudo se grava, sem que os menores coloridos das imagens se confundam entre si. Então, o perispírito é um grande registrador de imagens, fatos, etc. Ou seja, é no perispírito que as coisas são gravadas, segundo Emmanuel. Vamos no André Luiz, né? André Luiz, que além de tudo, né, na sua própria formação, tinha o fato de ter sido médico aqui no Brasil. Nós sabemos quem ele foi, né? Então vamos lá. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que é outro livro que não é muito fácil, mas é importantíssimo, diz: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, é preciso considerar antes de tudo que ele não é o reflexo do corpo físico. Veja, é exatamente o contrário, né? Porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Vamos reencarnar. Tem todo um projeto feito no plano espiritual.
Os próprios livros do André Luiz mostram isso com detalhes. Perispírito, como vai ser, qual é a nossa necessidade, se nós vamos ter ou não algum defeito físico, se tem alguma coisa que precisa ser mais trabalhada, tudo isso fica marcado onde? No perispírito. E aí a maravilha da natureza, a perfeição de Deus, produz uma infinidade de células masculinas. Escolhe-se, o plano espiritual vai lá e escolhe exatamente aquele espermatozoide que vai encaixar no óvulo e produzir o corpo físico, que é o que nós precisamos. Como? A partir da informação ou das informações trazidas no perispírito que nós temos. Tínhamos antes de encarnar, continuaremos a ter depois que nós desencarnarmos. O perispírito reflete o corpo físico, né? Então, o perispírito não é cópia do corpo físico, é o contrário. E o André Luiz vai mais longe, ele diz que o nosso corpo mental, a casa do espírito, força e reflete o corpo espiritual. Mas não vamos por aí não, vamos manter só o essencial. Livro dos Espíritos, questão 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Vamos encarnar na Terra. Precisamos de um corpo espiritual adequado. Precisamos dos fluidos adequados para que possamos nos ligar aos corpos físicos que são gerados no planeta, para o ambiente do planeta, com essa atmosfera, com este sol que aqui temos, temperaturas, etc. Tá certo? De onde que o espírito tira o seu invólucro semimaterial, ou seja, o seu perispírito? Isso vem de onde? Do fluido universal de cada globo. Um grande reservatório que Deus provê no universo inteiro, e tem aquilo que é adequado a cada planeta, a cada astro que foi por ele criado. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Nós estamos aqui em Araraquara. Alguém chega e fala, olha, amanhã você tem uma viagem, vai viajar lá para o norte da Suíça. Lá está menos 3 graus. Você falou, opa, não posso ir assim, uma camiseta dessa forma. Você vai mudar de roupa. Você vai colocar uma roupa adequada àquele ambiente. Bota, tá certo? Se agasalhar bastante e tal, para que você possa suportar aquelas novas temperaturas. Isso tudo no mesmo planeta. Nós não estamos nem mudando de planeta. Só estamos mudando de condições climáticas nesse planeta. Agora imagina, você saiu de um planeta, estava encarnando na Terra. Agora você vai encarnar em Marte. Tem que adequar o perispírito quando você vai para lá. Ou seja, você tem que mudar de roupa. É a forma simplificada, sintética, com a qual os espíritos nos ensinam. Isso aí foi falado em 1850 e poucos, tá? Para que a gente pudesse compreender. Então veja, com essa informação, acho que nós podemos avançar um pouquinho mais. Onde é a sede da memória? Vamos considerar alguns pontos. Se ao mudarmos de envoltório, na mudança de mundo, a memória se mantém, então nós pensamos o quê? Ou que os registros estão gravados direto no espírito, mudei de perispírito, não tem problema, está tudo no espírito. Essa é uma hipótese. Outra hipótese, ou que fiquem no corpo mental, que é a sede do espírito, e que vai refletir o novo perispírito. Pode ser isso? Pode. E aí, supondo que esse corpo mental não se altera, o resto do perispírito altera, o corpo mental se preserva. E lá é que está a memória. É uma outra hipótese. Terceira hipótese, existe uma memória temporária que o pessoal da área de computadores, de informática, chama de buffer. Ou seja, por exemplo, você acabou de trocar de laptop. Mas tem uns arquivos lá importantes que eu não posso perder. O que você faz? Você pega aquilo, transfere para um pendrive, não é isso? E depois você espeta aquele pendrive e transfere para um novo laptop.
Isto é buffer, isso é memória temporária. Então também essa é uma outra possibilidade. Imagina que está no perispírito. Vou trocar de perispírito quando eu me mudar para Marte. O que eu faço? Estas informações desse perispírito são copiadas numa memória auxiliar. Eu troquei, deixei esse perispírito, peguei o novo, pego aquela memória e carrego tudo aqui. É uma possibilidade. É uma tecnologia que nós, seres humanos, já temos. Imagine no plano espiritual. Então veja, essas são as 3 hipóteses que nós colocamos. Ah, mas eu quero saber qual é a resposta disso. Não sei. Eu não sei. Eu só sei o seguinte, vai trocar de perispírito, então das 3 uma. Ou os registros estão direto no espírito, então não tem problema nenhum, trocou de perispírito, o espírito é o mesmo, estava tudo gravado. Ou então, fica no corpo mental, o perispírito, o resto dele troca, o corpo mental se mantém, está lá, bonitinho, não perdeu nada. Ou faz uma cópia dessa memória e depois transfere para um novo perispírito. Essas são as únicas 3 hipóteses que eu consigo imaginar diante desse problema. Mas vamos buscar informações nos grandes estudiosos disso aí, quem tem formação nesse assunto e quem foi fundo nessas coisas. Nem é o meu caso. Eu sou engenheiro civil. Eu trabalho com viga, pilar, laje. Tem nada a ver com isso. Tá? Vamos lá. Existe uma obra que é um verdadeiro tratado sobre o perispírito, que se chama Perispírito, do Zimmermann. É um livro maravilhoso, profundo, longo, certo? Que se a gente quiser entender um pouquinho do perispírito, a gente tem que ler. Então, fui lá no livro do Zimmermann falar, puxa, vamos ver o que o Zimmermann, com toda a profundidade dos seus estudos, o que ele concluiu a respeito da memória. Vou trazer um resuminho aqui para a gente pensar. Ele diz, a memória é uma faculdade da alma. Ou seja, quem pensa, quem registra é a alma, é o espírito, que a alma é o espírito encarnado, né? Cuja manifestação opera-se por meio do perispírito. Quem pensa, quem tem memória é a alma. Isso se faz através de uma máquina chamada perispírito. Os registros ficam gravados, olha o que o Zimmermann fala, diretamente no espírito. Está tudo no espírito. É lá que fica. Pessoas com lesões cerebrais graves reencontram a memória perdida depois de algum tempo. O que, aliás, condiz com a existência de uma mente extracorpórea. Às vezes você perde massa encefálica, perde pedaços do cérebro, e você recupera aquilo. Recupera porque está tudo diretamente gravado no espírito. A memória, nos diz o Zimmermann, é patrimônio da alma. É a alma que pensa. Onde que nós encontramos isso? Vamos uma vez na fonte primeira. Livro dos Espíritos, questão 89A. Quando o pensamento está em alguma parte, dizem os Espíritos, você pensou num parente seu que mora lá na outra cidade, assim, seu pensamento está em outra parte, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Então veja, está tudo na alma, e a alma é o espírito encarnado, portanto, está tudo no espírito, segundo Zimmermann, segundo Livro dos Espíritos. Diz ainda o Zimmermann, aliás, não, é o Zimmermann, mas analisando o Livro dos Espíritos, questão 257. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, é uma máquina. Pois que no espírito é que está a consciência, o espírito é que tem consciência, memória, lembrança. Lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Um corpo, depois que o espírito desencarnou, o corpo é o quê? Não é mais nada, uma massa
a massa que vai ser decomposta e vai fazer parte do ciclo da matéria. Da mesma forma, se pudesse existir perispírito sem espírito, o que o perispírito ia ser? Não, não ia ser nada. Porque faz sentido o perispírito como alguma coisa que é o veículo de comunicação e apresentação do Espírito. Isto é o que nos ensina o Livro dos Espíritos. Para não cansá-los muito mais, eu sei que já cansei porque esse assunto é um assunto um pouco mais difícil, vamos tentar chegar ao final nos apontamentos do Zimmermann e depois uma dica maravilhosa do Dr. Orlando Noboa Fakuri, que é espírita, que é psiquiatra e que conhece profundamente o assunto. Vamos lá. Em resumo, é a alma que pensa, que guarda e lembra as impressões das experiências vividas, mas não prescinde do perispírito, precisa do perispírito como agente, como máquina para fazer isso, como seu indestrutível, indissociável agente de manifestação. A alma que pensa, a alma que memoriza as coisas, mas ela precisa do perispírito para fazer isso. Os centros de força, coronário, frontal, cardíaco, etc., nós temos vários centros de força, sobressaem em importância impulsionando os demais. O centro coronário e o cerebral a comporem possivelmente, diz o próprio Zimmermann, ainda não se sabe ao certo, o chamado corpo mental, a sede maior do perispírito, onde está a casa mental, o espírito em si, expressão perispirítica da mente, a poderosa usina espiritual do pensamento. Então o Zimmermann está colocando esse pensamento, nós precisamos do perispírito. Qual é o centro que faz isso? É o corpo mental. O registro de toda a aprendizagem, isso que nos fala é o Chico Xavier, claro que orientado pelo Emmanuel. O registro de toda a aprendizagem ocorre fundamentalmente em sede anímica, ou seja, na alma, no espírito, no cérebro espiritual, não no cérebro físico, segundo a expressão de Francisco Cândido Xavier. E parece que isso foi numa aqueles pinga-fogo que Chico Xavier fazia na antiga TV Tupi, coisas assim, ou TV Excelsior, né? Mais uma vez, eu não me lembro que TV que era. Tá? Ou, para nós resumirmos, não precisamos ir mais longe. Primeiro, aquilo que a gente aprende, que a gente vê, que a gente pensa, que a gente sente, tudo guardado. Nada está perdido. E é tudo acessível, mesmo que em determinados instantes seja mais difícil ou não seja oportuno acessar. E, em resumo, podemos ficar com a lição do Dr. Fakuri. Ele diz: as memórias espirituais se situam no espírito, é a atividade anímica do espírito, mas obrigatoriamente transitam, passam pelo perispírito. Então, com isso, este resumo do Dr. Noboa Fakuri, acho que resolve para nós o problema. Quem pensa, quem sente, quem ama é o espírito. Esta memória, por onde ela passa? É pelo perispírito. O perispírito é o agente imprescindível para que essas coisas aconteçam. Deixamos o corpo, o perispírito vai conosco. Continuaremos a poder adquirir informações, sentir, pensar, lembrar. Tudo isso é o registro do espírito. Isso vai seguindo com a gente na soma das inúmeras experiências que tem um grande objetivo, que é nos levar até o topo da evolução, até a perfeição onde chegou o Cristo de Deus. Essa perfeição que abre para nós o quê? Abre suprema saúde espiritual e felicidade infinita.
É disso que nós precisamos. O detalhe técnico, sinceramente, eu pessoalmente entendo que não é tão importante assim. Importante é saber, somos espíritos e isso está tudo guardado em nós. Muitíssimo obrigado, uma ótima tarde para todos e um excelente ano de 2026.